Vamos ver se agora dá. Olá. Estão me ouvindo agora? Eu vou ficar sem fone então, tá? Uma boa noite. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos novamente. Ana, Juliana, tudo bem? Ana, Fernanda, Tia Gina, todos. Kátia. Ai, vem mesmo. Vem me visitar. A Fê amada. Então vamos aguardar um pouquinho. Ver se eu consigo dessa vez colocar a Paty na live. Tudo bem, Ana? Feliz que tu tá aqui junto a nós. Que todos vocês estão. O som tá bom? Vamos ver aqui. Se eu consigo fazer o convite para ti, então, como é que eu faço aqui? Porque eu não estou, eu estou tentando aceitar, mas não tá. Vamos ver. Agora deu. Não te ouço. É eu que não ouço a Paty ou todos não ouvem ela? Eu não tô te ouvindo. Vê se agora vocês conseguem me ouvir. Agora eu consigo. Olá, Ah, Andy. agora. Acho que os fones hoje não querem trabalhar. Os fones hoje vão estar sendo nossos inimigos. Gente. Boa tarde, pessoal, para quem está aí no Brasil, e boa tarde para quem está aí na Holanda. Quero agradecer a você, André, esse convite maravilhoso de estar podendo participar dessa live. A gente que está num mês tão significativo, a gente poder falar sobre isso abertamente, ter um grupo de pessoas que a gente possa conversar. É muito bom, então sou só gratidão, né? Para quem não me conhece, vou me apresentar, sou Patrícia Anacreto, trabalho como influencer cultural aqui no Brasil e ajudo a Andrea, né, na gestão das redes sociais, e que é um trabalho maravilhoso, né? Também, ao mesmo tempo, me auxilia muito, né, que a gente falar um pouco sobre terapia holística, ela como uma terapia integrativa é muito bom. E aqui no Brasil é muito pouco falado, né, principalmente em questão sobre saúde mental. A gente não tem esse cuidado, né? Já é uma coisa histórica nossa, a gente não debater sobre isso, não conversar. E vai ter um bate-papo bem legal, quem quiser aí tirar dúvida, perguntar qualquer coisa. Nossa querida terapeuta Andréa vai estar aí à disposição. Eu estou aqui só para tirar dúvida também, falar um pouquinho sobre isso. À disposição. Patrícia, é uma honra estar aqui junto a ti, né? Eu acho que toda essa parceria é de grande valia, de muita maestria, né? E é um assunto tão pertinente que a gente estava conversando assim por trás dos bastidores e pensamos por que não levar, né? Não externar isso daí, para relatar um pouco, né,
da realidade, enfim, que nós enfrentamos no dia a dia, né, Paty? Aí vai ser um bate-papo bem legal, né? E não sei se quem está na live já começa, já tem algum conhecimento, mas acho que seria um pouquinho legal você falar assim, para quem não sabe, quem está entrando de primeira viagem aqui na live, o que vem ser o seu trabalho, o que vem a ser um terapeuta holístico e o que ele faz, se você puder falar um pouquinho. Com certeza. Então, primeiramente, assim, ó, eu sou a Andréia Green, né, da Andréia Equilíbrio, trabalho com terapias, integrativas também. Já fazem anos parte da realidade do mundo de certa forma, sempre me chamou muito a atenção, né? As terapias, elas trabalham com a pessoa como um todo, né? Todo né? Então, ela vai muito além, né? Mas ela faz, não, jamais trabalha sozinha em relação a uma terapia, a uma complementar. Aliás, ser sozinha depende do caso. Quando a gente consegue estar todo. Então, ela é uma terapia muito completa. Ela é invasiva no bom sentido, né? Ela vai... Ai, o meu som tá cortando. Que coisa. Andréia, vê se você consegue aproximar o aparelho de telefone para você. Tá. Se aproximar mais. Isso, é. Vamos ver. Que o som vai sair melhor para o pessoal te ouvir. Melhorou um pouquinho? Isso. Tá. Agora tá melhor. Então, tá bom. Então, as terapias, elas trabalham o indivíduo como um todo, né? Pegando todos os campos, o mental, o físico, o espiritual, o emocional. Então, ela trabalha a raiz da situação. Então, muitas vezes, a medicina tradicional, jamais desmerecendo aqui, ela trabalha o sintoma. E a terapia integrativa holística, ela vai na... Então, de certa forma, às vezes, vou dar um exemplo, uma analogia, a pessoa tem muita dor de cabeça, por exemplo, né? E essa dor ela provém muitas vezes de um desequilíbrio energético, né? Não necessariamente seja algo relacionado a alguma coisa assim, um desequilíbrio. Então, a terapia, ela consegue detectar, ela detecta e, ao mesmo tempo, ela trata. Claro que levando em consideração todas as informações que nós carregamos, né? E também é muito pertinente relatar, assim, que tudo depende do nosso andar, do nosso caminhar, de como a gente alimenta a nossa alma, de como nós somos, porque tudo influencia uma redução qual o campo magnético que nós estamos proporcionando para né? Então, nós temos a lei de ação e reação, né? Então, toda ação tem uma consequência. Então, toda nossa ação gera uma consequência. Uma consequência de tudo. A gente tem aqui agora uma pergunta da Katja_Lima. Andréia, a terapia holística, ela trata traumas? Trata traumas desta e de outras existências, né? Trabalha toda a linha do tempo. Porque nós carregamos informações vindo desta vida, né? Por mais que, vamos fazer também assim, pode ser na nossa família. Vamos fazer um núcleo familiar de pai, mãe e duas irmãs, ou dois irmãos, que seja, mas 4 pessoas, sendo pai, mãe e 2 irmãos. Totalmente diferentes. E cada um carrega algo.
alguma informação, não necessariamente as coisas se cocriam nesta vida, são informações que vêm dos nossos antepassados, tudo, né? Então, a terapia está fazendo liberações, tudo respeitando o tempo de cada um, né? Porque cada vez que nós fazemos um trabalho, ele vai atualizando as informações, vai fazendo downloads, e cada vez que vai sendo feito, a gente vai atualizando as nossas caixinhas internas. Então, na medida que é feito os trabalhos, uma caixinha organizada, libera, aí vem outras situações, né? Porque a gente é movido a situações. Inclusive, em um dia, a gente acaba acarretando várias informações de angústias, medo, raiva, né? Então, tudo isso são informações que vai sendo alimentada e acaba ficando bem compactado dentro de nós, né? Então, a terapia, ela acaba trabalhando para fazer essas liberações. Cada terapia com a sua finalidade, né? Então, por isso que eu digo assim, eu trabalho com as terapias integrativas, porque eu vou integrando todas as técnicas que eu tenho para poder potencializar o atendimento, né? E o tratamento. Tem uma coisa da terapia holística que eu gosto muito e eu vejo muito nos seus vídeos que você frisa, é sempre o diálogo, que é algo que a gente está muito escasso no, acho que é o mundo inteiro, a gente falar sobre o nosso problema. Independente, assim, tem pessoas, por exemplo, com câncer que precisam de um tratamento, um acompanhamento psicológico, e a terapia integrativa holística ajuda muito nisso, né? Até tem comprovação científica que tem tratamentos que tem a regeneração das células, isso eu acho maravilhoso. E é um espaço onde você se sente muito à vontade para falar sobre tudo, né? Que é algo que hoje em dia que a gente não tem diálogo, conversa. Você também faz o trabalho de terapia familiar também? Existe isso na terapia holística? Existe, porque na verdade, sim, é claro que tudo isso depende do terapeuta, né? Então, assim, ó, este acolhimento todo, né? E acaba do família também. E quando a gente trata a pessoa indiretamente, isso também acaba trabalhando os demais, né? Então, assim, ó, existe. E essa conversa do diálogo é muito importante também, que a pessoa sinta conectada consigo, né? Para poder se abrir, para poder falar externamente, né? Porque muitas pessoas carregam crenças também, sofrem fadas, pelo desconhecimento, né? E assim, ó, e é tão eficaz o tratamento, que, assim, ó, eu tenho dois casos verídicos, tá? Pessoas que estavam com, mas não digo que seja eu de maneira alguma, é pelo canal, pela entrega e também pela pessoa, porque existe o outro lado também, né? Então, assim, ó, dois casos verídicos de duas pessoas, né, que estavam com câncer e que mostraram para mim o antes e o depois do tratamento com o Reiki, com a anestesia. Então, assim, ó, foi uma coisa assim que eu chorei bastante, né? Porque assim, ó, eu me comovi muito assim, junto a ela, né? Junto à pessoa. Ela tá com um sofrimento tão grande, nós começamos a fazer esse trabalho e é um trabalho tão verdadeiro, porque assim, por mais que não seja, assim, acaba não enxergando a transformação pro áudio, a transformação começa de dentro para fora. E o nódulo que tinha, ele simplesmente sumiu. Então, os médicos estavam até preparando para fazer cirurgia, tudo, né? E não foi necessário. Então, assim, ó, é uma coisa tão linda, tão verdadeira, que às vezes
vezes as pessoas acabam não se entregando em virtude de crenças, do desconhecido, né? Por não saber. Mas são terapias que trabalham de forma natural, porque trabalham com a energia, né? A energia crística, a energia vital, estabelecendo e estruturando todo o nosso ser. É muito, muito, muito lindo. Gente, o áudio melhorou? Melhorou, tá dando para ouvir direitinho. O que você fala é a mais pura verdade. Ninguém entende que o nosso emocional, quando ele não é tratado, ele vai gerando doenças no nosso corpo. A gente vai somatizando a ponto de ser palpável, né? E isso assusta muito. E desde criança a gente não é ensinado a gente cuidar, tratar do nosso emocional. Isso é uma coisa assim que é uma tristeza a gente não poder ter abertura para falar sobre isso. E aqui tem uma outra pergunta, Andréia, que tem aqui assim. Deixa eu ver aqui, peraí. A terapia holística, ela pode trazer algum risco? Tem alguma contraindicação? Ela traz o risco no sentido assim, ó, quando tu não conhece o profissional, é o que eu sempre digo, tá? Que é muito importante tu saber para quem tu está fazendo a entrega, porque tem que ter muita equalização na situação, né? Tem que saber qual a egrégora que está alinhada, saber se está respeitando tudo, porque qualquer brecha, por exemplo, que eu der para fazer um trabalho, qualquer brecha que eu der, eu vou estar dando lacunas para interferências adentrarem na energia e fazer ao invés de beneficiar, vai esculhambar. Então, o que eu digo assim, ó, que o malefício seria isso daí, é de saber qual profissional que tu tá te entregando, que eu acho muito importante esse alinhamento todo, né? Porque tem que ter exatamente assim, ó, certeza do que tá ao teu entorno, porque a gente não vê, mas a gente sente. Então, assim, tem que ter isso daí. Essa confiança, essa entrega e essa responsabilidade. É o que eu digo que seria de mais, de certa forma, para ter tratar e, no entanto, né, acaba piorando. E do profissional, de repente, também mal qualificado, de não saber ao certo qual terapia utilizar ou fazer algo que, sabe, simplesmente fazer por fazer, né? Que realmente isso tem em tudo quanto é lugar, né? Então, é saber com quem você tá, com quem você está se entregando. É muito importante isso daí. Eu sempre friso isso daí. A gente tem que se entregar com muita certeza do que a pessoa vai passar para nós. É muito sério isso daí. Eu tive uma oportunidade de assistir uma live do mestre Seiglon. Para quem não conhece, ele é um mestre em Reiki. E ele fala de uma seriedade que quando você faz o curso, eu acredito que a Andrea tenha passado por isso, você faz como se fosse, igual tem um juramento da medicina, né? Que é tudo na intenção. Então, trabalha sempre na intenção do bem, de ajudar o próximo. Então, assim, é uma coisa seríssima. Tem gente, aqui no Brasil, por exemplo, muita gente leva a terapia holística achando que é algo religioso, né? E não tem nada a ver com isso, né, André? Não tem nada a ver com religião. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Então, ela independe de religião e crenças, né? Então, ela trabalha com a energia universal, a energia crística. Então, muitas vezes, as pessoas acabam, inclusive na Holanda, no início, quando eu comecei, as pessoas acabavam tendo um certo receio, justamente por causa das crenças religiosas. E ela não interfere em nada. Ela é extremamente pura. Pura, 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 pura. É apenas energia. Em posição das mãos, nós reikianos somos o canal, né? E pelas nossas mãos, essa energia vai passando e trabalhando toda a
falando agora do reiki, né? Mas assim, Uhum. não interfere. E nenhuma terapia interfere em crenças religiosas, né? Ela trabalha de forma natural, sem interferir. O que ela faz é trabalhar para liberar essas crenças, porque E tem um, paralisa, ela nos deixa intacta, né? Sem tu esbravar das situações. tem uma coisa que eu gostei muito de ver. Isso, pessoal, é cientificamente comprovado. Quem puder pesquisar no YouTube depois, é o estudo de Masaru Emoto, que vem a ser como fica a forma da água. Gente, eu vi aquilo, eu fiquei maravilhada. Como que o nosso pensamento deixa o nosso corpo, né? Ali, o Masaru Emoto, ele é um fotógrafo e ele fez uma experiência com a água, como fica a forma da água através das emoções, de palavras. Palavras pesadas, xingamento, né, de ódio, a água ficava muito turva, barrenta. E quando você mantinha um pensamento positivo, parecia cristalina, igual de aqueles flocos de neve lindíssimos. Então eu fico assim, gente, se eu ponho um pensamento negativo, como que o meu corpo fica? A gente acho que é 70% formado de água. Então imagina quando a gente está guardando um sentimento de tristeza, de raiva, né? E o reiki, né? Quando eu procurei fazer, transforma toda essa sua energia, traz toda uma ressignificação. Eu particularmente, fui estudar terapia holística, procurar saber mais, porque eu tive problemas de ansiedade. E eu agora estou passando por um tratamento medicamentoso. Então, assim, para mim, eu sou uma pessoa super positiva, né? Então, eu ver que eu estou com uma crise de ansiedade foi uma coisa muito inaceitável para mim. Eu não conseguia aceitar. E eu ficava assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu não, vou me concentrar, não. Para que eu estou passando por esse momento? Tudo é uma lição, uma coisa para nossa evolução espiritual. E o holístico, ele ensina isso. A gente vê o problema com uma solução para nossa evolução. E o que eu gosto muito dele é que eu sou uma filha de pais separados, família não é unida, é toda meio problemática. E o holístico me ensinou que a cura está dentro de Exato. mim. Isso é maravilhoso. Saber que eu não dependo de um artifício material ou de pessoa para me fazer bem. O bem está aqui dentro, a minha cura está aqui. Esse seu relato da menina com um problema que depois passou, gente, é a coisa mais linda. O meu psiquiatra que eu me trato, ele já falou, tem gente que tem problemas emocionais e não conseguem solucionar, transforma num câncer, de tanto remorso, de tanta coisa. E isso é terrível. Por quê? Porque a gente não tem esse diálogo, a abertura. Às vezes a pessoa está numa depressão profunda e chega a ponto de um suicídio. Porque é a única solução, né, Andréia? Porque a gente não consegue falar, a gente não tem essa abertura. É ainda um tabu muito grande falar sobre isso. A gente ter essa oportunidade de uma live como essa. A Andrea está lá na Holanda, eu aqui no Brasil, a gente poder falar sobre isso abertamente é maravilhoso. E, pessoal, quem quiser mandar pergunta, pode mandar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Para interagir também, tá? E eu vou aproveitar esse tema que eu estou falando, Andrea, assim, de indicação para quem tem ansiedade, depressão, até mesmo a menina perguntou de algum trauma. Qual tratamento, assim, você como terapeuta indicaria para fazer? Qual é o melhor? Então, eu acho o reiki fantástico, né? Porque ele trabalha todo. Mas tem também as radiestesias, a radiestesia terapêutica, a radiestesia por si só trabalha muito, ela acessa informações, né? E os gráficos radiônicos são geometrias, né? Então vai trabalhando com os movimentos de trabalhando tudo, né? De dentro para fora, todo o ser. Mesas radiônicas que trabalham, várias que trabalham para né? E assim, ó, eu peguei também casos de pessoas que estão no extremo da depressão, né?
e o tratamento todo foi feito com radiestesia. Todo foi feito com radiestesia. Então, assim, depende muito, assim, ó, a gente vai analisando. Isso é outra coisa, assim, ó, da gente ter a percepção. Quando tu pega uma pessoa, faz aí, a gente vai trabalhando e tu vai detectando qual a melhor ferramenta que tu vai adequando. E a energia vai falando por si só. Ela vai conduzindo, né? E ela vai trabalhando no tempo que tem que ser. Então, todas elas são eficazes. Uma complementa a outra, uma potencializa a outra, como se fossem catalisadores. Mas tanto o reiki eu sou apaixonada, o reiki, a radiestesia, a mesa radiônica, são completas, e uma complementa a outra. E essa que eu falo, que eu faço, ela foi pensada para mim. Né? Uma mesa muito especial. Ela é fantástica. Ela tá aí na live já pôde associar. Ela tem umas respostas assim, tratamentos assim muito eficazes. É fantástico, assim, todos, né? Mas é que eu estou falando da ferramenta que eu trabalho, André, e foi uma ferramenta que realmente, com a minha energia, ela foi canalizada para mim. Então, é super completa. E aí todas são. E eu vou ancorando a energia, e aí, ora trabalha na radiônica, na mesa radiônica, ora na distribuição, tudo, a energia vai falando. Ela manda e eu faço. Aqui, ó, aqui a arte da Bela mandou aqui mensagem, ó. É transformador, pensamentos e sentimentos positivos geram luz. Gratidão, Bela, pela mensagem. A Luciana, terapeuta holística também. A Andréia, maravilhosa. Luciana, depois da próxima live você vai participar com a gente, É verdade, hein? Lu. Não A gente pode. vai ter que organizar uma live com a Luciana também, que ela também é terapeuta, pessoal. Muito boa também. Aí, vamos lá. Temos uma outra pergunta aqui. Na terapia holística, tem alguém que não pode se beneficiar ou é para todos os públicos, todas as idades? Todas as idades. Desde a gestação até... Nossa, não tem limite. Todos podem beneficiar. Todos. Inclusive na gestação é tão lindo porque já prepara, já traz ele naquela tranquilidade, trabalhar o bebê, a mamãe. Então, é muito transformador também. Então, não existe limite. O céu é o limite. E tem algum tempo determinado para se fazer a terapia ou eu posso fazer quanto tempo eu quiser? Tem alguma durabilidade? Ou mesmo eu estando bem, eu posso continuar fazendo a terapia? Como que funciona? Então, vou fazer uma... Né? Tu faz uma limpeza apenas, digamos, uma vez por mês, tá? É a casa de movimento. Vocês acham que a casa vai ser organizada em um mês? Por mais que tu tente cuidar, sim, é impossível. Movimento é conosco. Então, o que eu vou dizer? Eu não gosto de amarrar ninguém. As perguntas, eu não gosto de amarrar. Mas, quanto mais a gente se trabalha, independente de bem ou não, né? E que a gente não espere ficar ruim também para se tratar, né? Porque, Verdade. então, assim, quanto mais a gente trabalha, mais a gente está dando as informações, mais a gente está nos energizando, transformando, né? Fazendo liberações e para que a gente consiga, de fato, conquistar uma vida mais plena, né? É a verdadeira reforma íntima. Então,
O contínuo beneficia a própria, né? Mas isso é de cada um, é de cada um. Mas o que eu digo é cuidar, eu sempre digo essa frase mesmo, cuidar de si é um ato de amor. Então, assim, ó, se permitam se cuidar, porque a gente não constrói uma casa pelo telhado, a gente constrói pelo alicerce, isso dentro de cada um. Então, quanto mais a gente se trabalhar, muito pleno pode ficar. Aí vem o autoconhecimento, a autoconsciência. Por quê? Quanto mais a gente trabalha, mais discernimento tu consegue ter do que é teu e do que não é teu. E as informações, elas vão chegar para ti. As informações de medo, as informações de angústias, informações negativas, elas vão chegar. Mas de certa forma, vai receber e vai entender que não é teu e vai trabalhar para lidar. Ao contrário de quando tu não tem esse discernimento, que tu tá com a tua frequência tão baixa, tu acaba absorvendo tudo e quando tu cai no fundo, porque para levantar dói, né? Então, às vezes é mais fácil a pessoa, entre aspas, assim, ela ficar lá no fundo do poço e cada vez ela vai se afundando mais. Aí que vem o perigo. Então, não chegar a deixar nessa fase, porque é muito fácil a gente, né? Então, o trabalho contínuo, ele é fundamental. Eu vi que a Aline postou aí, ela fala semanalmente o reiki, semanalmente, e faz mais de ano. E ela tá muito bem. Tem, às vezes, quedas que é normal, assim, ó, e nem ela para, porque ela tem esse discernimento, ela precisa, todos nós precisamos, né, ter cuidado. Regar, Isso é verdade. né, regar nossa florzinha que tá lá da gente. Isso é verdade, né? A gente às vezes fica assim, pensa que. Eu falo que hoje em dia, se eu for dar presente para alguém, eu vou dar um pacote mensal de terapia, né? Porque é a melhor coisa do mundo é você fazer terapia, porque te ajuda em todos os altos e baixos. Apesar assim, não é fácil, não é uma coisa assim que você vai da noite pro dia saber lidar, mas conforme você vai fazendo, você vai conseguindo aprender a lidar com aquela situação. E uma coisa, Andréia, que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida é a acessibilidade e como se cria a conexão entre o paciente e o terapeuta. Por exemplo, assim, a gente vê muito pessoas que não conseguem entender um problema, assim, eu estou com muito problema na minha vida, não consigo resolver, e tem gente que indica regressão ou constelação familiar. Como é que funcionam essas terapias para esses tipos de Como, pessoas? Que, por exemplo, assim, tem algum impasse na vida, assim, tem um problema de lidar com as pessoas, arrumar emprego, nada parece que funciona, vê a vida de modo tá. negativo, né? Então, sempre indicam uma constelação familiar ou regressão. E como funcionam essas terapias? A constelação, eu até fiz a formação, o trabalho, só que aí que tá, eu integro todas numa técnica, né? Então, eu fazia a constelação separado, mas eu faço tudo. Uhum. Então, assim, ó, é muito importante quando a gente, o paciente chega, a a ele tornar coisa e ao mesmo tempo de tu saber, de tu coletar essas informações, de tu entender o contexto, tá? Mas de certa forma, muitas vezes, mas isso tu também tem que ter uma percepção. Por isso que nós temos que ter um centramento das coisas para te ter essa percepção, né? Porque às vezes as pessoas não sabem e só veem ali, a fulana trabalha com isso, isso, isso. Ah, eu quero fazer isso. Mas na verdade, falando porque tá, mas não sabe se é certo, né? Quer dizer, não existe certo e errado, mas que seria o ideal Uhum. dela. Então, assim, ó, a terapeuta essa conduta, discernimento, de entender o contexto e saber qual a técnica que vai auxiliar nisso. E quando a pessoa
começa a relatar dificuldade de relacionamento, ela tem bastante dificuldade, o dinheiro vem e, sabe? Será que é coisa que está relacionada, de repente, na parte dos pais, ou é no chakra básico, alguma coisa energeticamente. Então, tem que ter esse conhecimento para saber o que tu quer criar. Eu gosto também de orar a energia, porque a energia, ela relata tudo. Porque eu posso até ter o discernimento, eu creio pelo, também as pessoas não querem falar, né? Só querem chegar para o trabalho, tudo bem, e a pessoa pode não falar porque não falar. É bom que tenha essa interação entre o paciente, né, terapeuta, essa conexão para ele para se sentir mais à vontade, né? É bom que tenha isso daí, mas sempre respeitando a vontade, né, de cada um. Mas eu gosto de apurar a energia, né, e verificar através da energia, ela por si só, ela relata direitinho qual a técnica é para usar. Porque às vezes eu quero fazer isso, olha, tua energia está pedindo tal coisa, né? De repente, dando área mais, dando água mais, dando mais fundo. Então, tem que ter esse lugar, sabe? Pergunto direitinho, mas às vezes falta coragem para ver, né? E eu tenho que perguntar. Ela quer, Pessoal, né? só falando mais uma vez, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade para tirar dúvidas, tá bom? Podem enviar mensagem aqui nos comentários. Aproveitando isso daí, esse ensejo, até teve uma reportagem recentemente nos Estados Unidos, está tendo uma epidemia de depressão e ansiedade entre jovens, né, os adolescentes. No caso dos adolescentes, como que os pais podem procurar, né, além, claro, né, tem que procurar ajuda psicológica, né, medicinal tradicional, mas como que ele pode integrar a terapia holística para esse jovem? Como é que ele pode chegar, por exemplo, assim, até você e integrar essa terapia? Para os adolescentes que estão aí sofrendo de depressão, ansiedade, como que faz? Então, e estão sofrendo mesmo, né? Porque pegar, assim, ó, essa pandemia secou muita parte da parte, uma parte tão linda da ceifada, assim como vidas também, né? Enfim, mas assim, ó, isso tudo gera ansiedade, medo, uma depressão, as pessoas acabam perdendo. Então, dos pais olharem, ter esse olhar, né, de integrar, né, a, a terapia juntamente com o convencional. Porque chega um momento que realmente a convencional, ela é fundamental, de Deus o livre, ela é fundamental. Mas a gente pode integrar ir carregando os tratamentos para potencializar. Então, os pais terem esse discernimento, esse olhar e chegar e pedir, porque é trabalhado como um todo, porque às vezes os jovens e as pessoas no geral acabam não entendendo, não sabendo o que de fato tem. É como se assim, e que soubesse que estão usando óculos. Estou falando analogia, tá? Então, usando, mas nem sabe que estão usando. Então, assim, ó, que essa terapia, ela também vai auxiliar a ele entender que tudo esse, né? Ó, então, de saber, de entender que está usando o óculos, saber por que que ele está usando, que sabe, vai até a raiz da coisa. Então, tenham esse olhar, ou alguém possa ter, e levar para a terapia, né? E as terapias, eu vi que alguém perguntou, eu acho que foi a Ana que perguntou, todas as terapias, elas trabalham, as terapias que eu realizo, né? Tô falando, não sei o que aconteceu com a Paty, mas eu vou continuar. Vocês estão me ouvindo? Todas as
terapias, elas funcionam à distância. A única coisa que muda é a conexão. Grande parte, eu vou dizer que 90% dos meus clientes são do Brasil. A Aline mora nos Estados Unidos, a grande maioria é tudo fora. E a energia, a gente ancora e ela trabalha como se a pessoa estivesse na nossa frente. É muito verdadeiro. É isso que eu ia acabar de perguntar, a terapia à distância, né? A pessoa pensa que tem muita diferença, mas não, a conexão. Tanto é, pessoal, se vocês forem na página da Andréia, os comentários, você fica assim, bobo com os relatos das pessoas que elas se sentem muito bem. E tem que ter também, né, isso, até um médico vai chegar para vocês e falar, não adianta você procurar, você pode procurar qualquer terapeuta, tomar o melhor remédio do mundo, se você não estiver em busca dessa cura. Exato. Não é verdade, Andréia? Mas com certeza, a primeira coisa tem que partir da própria pessoa. E é intencionar isso daí. Porque senão fica uma coisa solta. E aí tu pega uma bengala. E quando a gente tá só na bengala, tu acaba só te baseando nisso. Então tu tem que aprender, tem que partir de ti, né? O querer é poder nesse sentido, né? A gente tem que querer para poder mudar. E mudar não é fácil, tá? A gente tem muitas britas, muitas dores, muita vontade assim de desistir, porque a gente mexe muito com com o nosso lado escuro, mexe com as dores, mexe com traumas, mas é necessário para se libertar, né? Então, assim, ó, o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho de britas mesmo, não é de flores. Mas ele vai te levando para a plenitude, né? E lembrando que nada melhor do que a gente querer ser sempre a nossa melhor versão. Ai, que amor, a Dani. Também, Dani. Só mensagem boa que você está recebendo, hein, André? Ó, Coisa... Para quem não conhece a André, então já sabe que ela é super indicada, tem uma indicação super positiva. E eu desculpa, mas falar assim, tem várias pessoas aqui na live, nós somos todos colegas da mesma... que coisa boa. Então tu vê que é uma coisa tão linda, é tão união, tão... É lindo, sabe? Não existe essa rivalidade, não existe assim, ó. Pode até existir com outras pessoas, assim, ó, mas conosco, assim, ó, é tudo tão... Nossa, é demais. É louvável. É muita gratidão. Isso é muito bom. E eu acho que o pessoal... Eu tô vendo que o pessoal tem gente que tá meio tímida, né? Mas eu acho que tá sendo muito bom esse bate-papo, pessoal. Que nos bastidores, né, conversando com a Andréia tem uma ideia, aliás, ela tem um projeto, ela já colocou em prática tem um tempo, e ela está querendo voltar com esse projeto, que eu acho que é muito válido a gente ter um... Só um segundo que tá um barulho aqui, gente, só um segundinho só, peraí. Não, tem. É que eu tô na rua. Peraí. Que eu acho muito válido e faz muita falta a gente ter um grupo terapêutico onde a gente pode se sentir à vontade. Ali na página dela tem uma coisa que eu acho muito legal. Aqui você se sente à vontade sem rótulos, né? Exato, exatamente. Então, vou deixar aí abrir as portas para a Andréia fazer o convite para o projeto, que eu acho que vocês vão gostar muito. Fala aí, Andréia. Então, eu fui intuída, né, a fazer o programa Despertar. E acho que foi janeiro que eu lancei ele, né? E aí foi fantástico. E eu tô voltando com ele, chamei a Patrícia, né? Patrícia, vamos junto nessa. E aí aprimorei mais ainda, né? Para lançar ele, relançar, né? Lançar, porque vai ser de certa forma um pouco diferente, né? E ele trabalha
toda essa parte interna, onde a pessoa, na comodidade da sua casa, vai poder fazer esse trabalho transformador, que trabalha com frequências musicais, que a gente sabe que a frequência, ela trabalha dentro das células, ela faz transformações, liberações de toxinas, ele faz o reequilíbrio energético, faz um monte de transformações mesmo. Meditações, decretos, porque quando a gente afirma, a gente está provando que as coisas. Quando a gente está decretando, na verdade, a gente está afirmando as situações, né? Então, é um programa que foi desenvolvido todo para trabalhar totalmente o nosso ser, trabalhando o encontro da nossa criança interior, até coloquei aqui, o equilíbrio energético, o resgate e cura da criança interior, liberação de crenças limitantes, liberação de toxinas, liberação de traumas, bloqueios e todas aquelas sintonias negativas que nós estamos e nos proporcionando também para trabalhar a abundância, né? Então, é um programa que está muito bem arquitetado para essa finalidade, aonde a pessoa da sua casa vai poder trabalhar apenas ouvindo, se permitindo, né, ter um momento aonde vai se conectar com o fone de ouvido e deixar fazer com que essa transformação aconteça. Então foi um presentão assim, a que eu ganhei do universo, sabe? Ai, é um filho. É um filho, Paty. Eu sou muito grata por você confiar em ter me chamado para esse projeto. Tenho certeza que vai ser muita prosperidade. Além de me ajudar também, a gente vai poder ajudar bastante pessoas. E outra novidade também, pessoal, vamos conseguir convencer a Andréia. Vamos fazer mais lives, trazendo temas relevantes que vão ajudar. Então, quem quiser mandar uma pergunta no privado, manda lá, Andréia, poxa, fala sobre isso, podem fazer sugestões de temas. E logo, logo esse programa vai estar disponível lá no feed do Instagram. Nossa. E, mais uma vez, só gratidão. Hoje vai dar 6 horas, aí eu não sei, acho que vai dar 11, né? Vai ser, quase 11, exatamente. Aqui, ó, tem uma pergunta da Maria de Fátima. Oi, Maria, essa aí eu conheço. Em relação aos decretos, gostaria de saber como conseguir respeitar tal determinação. Como assim conseguir respeitar tal determinação? Ela vai ouvir, na medida que está ouvindo o decreto, o teu próprio interno já vai trabalhando isso daí para fazer essas liberações. Não sei se eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Porque, na verdade, tudo está programado, são sintonias de programação, não é simplesmente falar, foi tudo projetado para essa finalidade, né? Então, na medida que a pessoa está ouvindo, já está fazendo essa transformação, porque vai trabalhar células, vai direto para as células, vai direto para os órgãos, vai direto para os tecidos, vai direto para o nosso DNA. Né? Então, ela por si só, quando a gente faz os decretos, ela já vai fazendo essa liberação, essa transformação, essa virada de chave. Eu respondi ou não? Eu acho que sim. Andréia, vamos fechar, porque senão vai ficar muito tarde aí para vocês, né? Exato. Bom, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade, mais uma vez. Bem rapidinho, mas assim, rapidinho mesmo. Claro, estar aqui falando é uma grande autocura para mim, porque há anos atrás eu não falava, tanto que isso aí até no decreto, no programa até eu relato. Eu me formei em Química Industrial e na minha monografia eu não conseguia apresentar, porque eu morria de vergonha, é um bloqueio muito grande de ficar na frente falando. Levei muito tempo e eu tô aqui. Não é fácil para mim também.
Então, assim, ó, tudo é autocura. Tudo é autocura, né? Por isso que eu digo, a gente tem que enfrentar as britas, não temos, Patrícia? A Patrícia é honesta. Gente, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção, assim, Vocês até me perdoem por eu estar fazendo a live, é que eu tô no meio, tô na rua, vim fazer live na rua. Ah, Eu tô fazendo um trabalho, vocês me perdoem, até pelo barulho externo. Mas a próxima live vai ser mais tranquila, tá? certo. Eu tô muito, muito feliz de estar fazendo esse trabalho junto com você. Eu não imagino o quanto também você está me ajudando, essa autodescoberta. Eu acho, assim, a gente poder falar sobre isso mais vezes. Eu comecei a fazer trabalho voluntário, tudo em questão da valorização da saúde mental, porque eu tive uma pessoa na minha vida que precisou, então, assim, a ignorância, não falar sobre, prejudicou muito ela. Então, assim, quanto eu puder falar, o quanto eu puder compartilhar, eu vou fazer isso. E estamos juntos e vamos seguindo nesse caminho em busca do nosso autoconhecimento. Porque, gente, a gente se conhecendo, se entendendo, não há problema nenhum no mundo que derrube a gente. Pode até nos abalar, mas a gente vai ter sabedoria e disciplina para lidar. Exatamente. Aqui, a Maria Tiote botou, muito obrigada. É que sou budista e faço determinações ao Gohonzon, que quero seguir, mas não tenho força de vontade. A gente tem que ter persistência. É multidisciplinar, né, Andréia? Esse programa, até pessoal, esse programa Despertar, são vários dias. A Andréia vai depois fazer um vídeo explicando melhor para vocês, mas ele faz a gente seguir assim uma determinação que não tem como a gente fugir disso. Ou você faz, ou você vai ficar parado, estagnado. Então ele vai te explicar tudo isso. E eu adorei, até eu vou fazer. E é transformador, isso eu digo porque foi para mim, né? Então tudo que eu quero que eu faço é transformador. Obrigada. Gente, ó, gratidão. Ó, a próxima live, vamos falar sobre esse programa, Andréia? Vamos. Pro pessoal? Vamos focar só no programa para o pessoal poder entender. E quem tiver mais dúvidas, fique à vontade para mandar mensagem, tá bom? Andréia, gratidão. Pessoal, gratidão também. Fiquem bem. E uma boa noite para todos vocês, tá? Igualmente. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.